Olá, então, seguindo o módulo 6 sobre o processo de fiscalização, agora vamos falar um pouquinho sobre as informações operacionais relevantes em abastecimento de água. Brevemente me apresentando, sou Demétrios Jung Gonzalez e estou como diretor-geral na AGESAN, RS, que é uma agência reguladora de saneamento no Rio Grande do Sul. Então, em relação a esses pontos que estão lá previstos no manual de fiscalização e que toda essa bibliografia estará no último slide, que é a resolução AGO 00220 da agência, dentre outras instruções normativas e outras normas de fiscalização, há uma necessidade de, além de se olhar tanto aquele checklist, que é uma parte mais operacional da análise de campo, também tem o trabalho de escritório. E o trabalho de escritório, ele também vai fazer uma análise não somente daquelas situações que vêm do checklist de campo, mas também outras situações, né? E outras situações até de um caráter mais técnico, dentro do escritório, com 10, 12 pessoas, que é a nossa equipe mais ou menos de fiscalização. Então, dentro desses pontos, o que é necessário observar? Se faz uma análise de cada uma das estruturas de abastecimento de água e depois das estruturas de esgotamento sanitário. E cada uma dessas análises vai se ver tanto a questão operacional, que já está lá prevista no checklist, como questões técnicas, né? Um exemplo, essa captação, ela ocorre num manancial, né? Se é um manancial subterrâneo, vai ter que se ver toda a situação do poço, como que ele está estruturado, como que essa estrutura se dá, se é que se dá, se há o cercamento, se há alguma tecnologia já de tratamento da água no próprio poço, quantas horas ele fica operando, se houver algum problema na bomba, se há uma bomba reserva, se essa bomba reserva está em campo, ou se essa bomba reserva está no prestador, ou se não tem bomba reserva, quanto tempo essa bomba reserva vai ficar sem operação, sem atendimento, né? Porque a gente tem que pensar, e nós temos essa situação aqui no Rio Grande do Sul, que tem municípios que são abastecidos exclusivamente por poços, são poços distribuídos na cidade, 10, 15, 20 poços. Então, toda essa situação, ela precisa estar prevista um plano de emergência e contingência. E dentro da fiscalização, isso é um aspecto muito relevante, como que funciona a emergência ou contingência no caso de um manancial subterrâneo e como funciona no caso de manancial superficial. Eventualmente, no caso de manancial superficial, o Rio Grande do Sul, isso não é muito diferente do resto do Brasil, tem períodos de estiagem. E o período de estiagem, essa bomba, essa captação, ela é flutuante, ela é uma bomba, uma captação que simplesmente pode ser aprofundada. Eu tenho um rio com 5 centímetros de lâmina d'água, posso fazer a captação, né? Então, todas essas situações, elas são acompanhadas na própria fiscalização programada e, eventualmente, numa fiscalização sob demanda. Além disso, né, o que a gente observa? A captação, ela é o ponto mais fundamental do sistema de abastecimento de água e é o menos controlado do sistema de abastecimento de água, né? Em linhas gerais, quase sempre as captações elas não têm cercamento, né? E aí, claro, é o trabalho do regulador provocar isso e dar um prazo curto para isso, e hoje a gente já observa, né, no nosso trabalho uma modificação radical daqueles padrões. Ela precisa ter um controle de acesso muito rígido, quem pode ir lá, porque querendo ou não, é dali que sai toda a água que vai abastecer uma cidade, e ali que pode gerar diversos conflitos de ordem higiênica, de ordem técnica, de vazões para o próprio abastecimento de água. Além disso, também na captação, as situações de barragem, né? E essas barragens também precisam ser acompanhadas. E é importante, né, que as barragens, assim como outras situações que já foram comentadas previamente,
as barragens elas também têm um regulador, elas também têm normas, elas também têm uma fiscalização por outros órgãos, né? Mas isso não exime o regulador de água e esgoto de acompanhar e ver e eventualmente até apontar problemas para outros órgãos fiscalizadores, tais como o Ministério Público, o próprio titular, né, com uma questão de segurança e uma questão também de vazão adequada, né? Há diversas barragens que elas simplesmente acabam secando, acaba tendo uma outra situação que pode ser resolvida com outro estudo, um outro projeto, um estudo de concepção. Então, isso tudo também é papel do regulador, estar acompanhando, estar vendo toda essa situação da captação, seja uma captação tradicional ou uma captação um pouquinho diferenciada por barragem. Além da questão de captação, também toda a parte de adução, seja adução de água bruta ou adução da água tratada, né? Essa adução, ela também precisa ser acompanhada, principalmente, e aí puxando um pouquinho a brasa para a questão de redução de águas, é ali que acontece grande parte dos vazamentos, né? Pelo menos aqueles que nós aqui já identificamos. E são vazamentos, são adutoras de grande monta, com pressurizadas, com bombas, geralmente, e essa adução ela precisa ser extremamente acompanhada, né, para justamente ver se as instalações estão adequadas, sejam elétricas ou hidromecânicas, o programa de monitoramento de pressão e de vazão nas tubulações, porque ali, né, a gente já observou, e isso a bibliografia deixa claro, que quando há um excesso de pressão, um golpe de ariete, alguma situação assim, é onde há o vazamento nessas adutoras. Então, todo esse monitoramento, né, numa linha preventiva, deve ser feito pelo regulador. O regulador indo lá e vendo, olha, essa adutora está numa condição boa, numa condição boa, numa condição boa, 1, 2, 3, 4 ciclos, né, 1, 2, 3, 4 anos, ela provavelmente vai ter menos possibilidade de ter problemas do que uma adutora que já está numa situação ruim no primeiro ano e que no segundo ano ela vai acabar vazando, explodindo ou o que quer que seja. Além disso, dentro das adutoras, não, dentro dos temas relevantes das adutoras, a gente deve avaliar, né, e justamente monitorar se há os macromedidores, né, porque o que nós observamos ao longo do tempo é que grande parte até dos dados que são encaminhados para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, eles são dados estimativos, né? Não são dados técnicos ali da vazão que realmente passa numa adutora ou que realmente passa numa estação de tratamento de água. Então, a existência dos macromedidores também vai ser avaliado na questão da adução de água e vai ser avaliado ao longo de todo o sistema de abastecimento de água. A estação de tratamento de água, assim como havia comentado antes no módulo em que foi citado sobre o checklist, é o ponto principal, né? O ponto, digamos assim, que vai ter mais problemas e que pode ser mais sensível, né? Qualquer problema numa ETA pode gerar o desabastecimento total na cidade. E a ETA, ela então deve ser acompanhada, né, e dentre os aspectos mais relevantes dela, obviamente, são os aspectos a respeito do tratamento de água, né, ter certeza de que aquele tratamento está sendo eficaz, né, e ao mesmo tempo eficiente, né, tanto em questões de permitir uma água tratada para a população, com o menor custo e o menor empenho possível, né, da equipe ou de produtos químicos. Então, se a gente conseguir reduzir esse custo, e lembrando que esse custo é todo repassado para o usuário, nada melhor da gente fazer o melhor serviço com o menor custo disponível. Então, dentre os aspectos relevantes, primeiro, obviamente, é ver se a ETA está dentro dos padrões mínimos e normas técnicas mínimos, além de se há defeitos, se há vazamentos e todas essas questões de eficiência, mas também de toda a parte de tratamento de lodos, né, o destino adequado desses efluentes do tratamento de lodos da ETA e os resultados finais, né, tanto o resultado inicial como o resultado final dessa água que está sendo fornecida para a população, que vai, através do sistema de distribuição, chegar na casa de cada um dos usuários. Então,
todo esse acompanhamento da ETA, ele deve ser extremamente, e é o momento da fiscalização que a gente gasta mais tempo, vendo se a ETA está adequada, se os produtos químicos estão adequados, por que mudou um produto químico, eventualmente o tratamento da água era feito com produto A e agora está sendo feito com produto B, diante das condições do manancial, da qualidade da água do manancial. Então, esse acompanhamento é o papel do regulador também, é o papel tanto do prestador como do regulador, e a gente ainda faz um pouquinho mais, né? A gente reporta, eventualmente, qualquer condição de falta da água, qualquer condição de alteração muito drástica na qualidade do manancial, a gente reporta para o titular, né? Porque quando faltar água na casa da população, a população não quer saber se é o prestador A, B, se tem regulador, quase sempre a população nem sabe o que é o regulador. Então, a população vai bater lá no gabinete do prefeito. Então, de fato, o gabinete do prefeito tem que estar sabendo quais são as situações. Isso é uma construção, né? Uma construção em que o prestador avisa para o regulador avisa para o titular cobra do regulador, o regulador cobra do prestador. É um caminho vai e vem. Além disso, dentre as estruturas, e talvez sejam as estruturas que nós temos na agência como as que apresentam maior número de não conformidades, até pelo seu número, né? Tem muito mais reservatórios do que estações de tratamento de água e do que captações. São as questões de reservação da água, né? E as questões de reservação da água são talvez as mais difíceis da gente acompanhar, porque nos nossos casos, né, os reservatórios de água quase sempre são elevados, então há sim a necessidade de subir em cada um dos reservatórios de água, né? E quando eles são enterrados, há sim a necessidade também, né, temos alguns vários, há a necessidade também de se abrir, de se avaliar toda a estrutura daquele reservatório de água. E os reservatórios de água, eles quase sempre, os problemas mais frequentes deles estão a respeito do cercamento e da identificação, né, da população que vai para baixo dele, população que quer subir nele, porque vai ter uma vista melhor da cidade, e esse tipo de coisa precisa ser totalmente banido, né? Então, de fato, há uma necessidade de acompanhamento dos reservatórios, toda a situação também de segurança para raios, guarda-corpo, para os próprios técnicos do prestador de serviço, e também toda a situação de disposição desses reservatórios, né? A gente precisa chegar neles. E há uma dificuldade muito grande, porque geralmente grande parte deles não está nos centros urbanos, está assim mais afastado, então há a necessidade de ter uma estrada, uma rua não pavimentada, o que quer que seja, mas que a gente consiga chegar nos reservatórios, até porque cabe lembrar que eles devem ser limpos, e aqui no Rio Grande do Sul é anual, né? Eles devem ser limpos anualmente ou semestralmente, conforme cada estado tem que ser feita a manutenção dos reservatórios. E, por último, a parte da distribuição de água, né? A distribuição de água, ela também vem previamente à fiscalização, lá naquele anexo 2, previsto na resolução que define o manual de fiscalização, ele deve ser encaminhado previamente, e principalmente, que é a luta de todo regulador, é entender quais são os pontos de distribuição de água que eventualmente são mais frágeis, aqueles em que tem uma linha de trem em cima, uma rede de fibrocimento de 50 anos, travessias, todos aqueles pontos que são mais frágeis, eles têm que ser encaminhados para o regulador e eles têm que serem fiscalizados pelo regulador. E, além disso, nós aqui na agência fazemos um pouquinho diferente, que a gente faz uma fiscalização de pressões, e essa fiscalização de pressões, que em outro momento não é junto com a fiscalização programada, a fiscalização sob demanda, é acompanhada a pressão no inverno e no verão, para ver tanto se a pressão está acima do limite, como se está abaixo, e é um momento também em que a gente vê vazamentos de água, que a gente vai ver travessias, e que a gente vai conseguir acompanhar essa situação maior na própria distribuição de água. Então seria isso, obrigado, e ficam meus contatos.